Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta segunda-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, dos versículos 31 a 35. E o Evangelho nos diz assim: Em seguida, propôs-lhe Jesus outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos, queridos irmãos e irmãs, nesse evangelho desta segunda-feira, Jesus dando continuidade aos ensinamentos que Jesus está falando para os discípulos sobre o reino de Deus. Vemos um pouco antes, no início do capítulo 13, Jesus falar-lhe uma parábola, ao contar a história de um semeador que saiu para semear as suas sementes e encontrou vários tipos de terrenos. E que, por conta desses terrenos, aquela semente que foi semeada pôde produzir frutos, 30, 60, 90 e 100 por um. Vemos também Jesus um pouco mais para frente dizer para os discípulos mais próximos, para os apóstolos, esse questionamento que alguns diziam assim, por que tu dizes ao povo em parábolas? E Jesus vai dizer então para eles, olha, eu ensino, prego, falo desta forma para que aqueles que veem não vejam, aqueles que ouçam não consigam entender. Jesus, numa outra passagem, Jesus ele vai dizer, que esta forma de falar e de pregar, ou seja, esta forma simples, de dizer a realidade em parábolas, é aquilo que muitas vezes fica fácil para os pequeninos, para os humildes entender, porque é aquilo que é a realidade de suas vidas. Veja, por exemplo, que contradição, que interessante. Eu imagino que você se lembra daquele encontro de Nicodemos com Jesus. Um homem tão culto, um doutor, um escriba, um mestre da lei, que não entendia o que Jesus falava de uma vida nova, de nascer de novo, da água do Espírito. Veja, que não é apenas uma analogia, não é apenas um estilo de pregar de Jesus. Não, Jesus falava em parábolas porque aquilo falava diretamente ao coração dos mais simples. Por isso é que Jesus faz essa analogia, ao falar do grão de mostarda, do fermento. É aquilo que era a realidade do povo. Por isso é que Jesus vai dizer aqui a profecia, pregava e anunciava em parábolas. Então vemos, queridos irmãos e irmãs, aqui Jesus dizendo para aquelas pessoas, ao falar do reino de Deus, usar essas duas comparações, essas duas analogias. Jesus usa uma primeira comparação ao falar que o reino de Deus é parecido a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia no seu campo. Jesus fala que aquela semente de grão de mostarda, embora é a menor de todas, quando encontra, veja ali o terreno bom e começa a dar fruto, ela ao produzir esses frutos, aquela semente se torna maior de todas as hortaliças. Jesus está falando, queridos irmãos e irmãs, da realidade do que o reino de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo faz em primeiro lugar no coração do homem. Aquele que um dia se encontrou com Jesus Cristo e pôde fazer essa experiência, vai descobrir a partir de si, de dentro do seu coração, da sua alma, da sua vida, essa transformação.
a tal ponto que a vida daquela pessoa se transforma de uma maneira tão radical que ela vai descobrir um novo sentido. Este é o sentido do reino de Deus. Muitas vezes Jesus vai falar, né, de uma vida nova, de uma vida em plenitude, de uma vida em abundância, que é aquilo que o mundo, o terreno, o campo do mundo não pode dar, não pode fazer ao homem, um ser humano. Somente o reino de Deus, somente o Espírito, a palavra de Deus. Por isso é que esse homem, quando recebe esta semente de mostarda, de grão de mostarda no seu coração e na sua vida, ele vai perceber que a sua vida ela é tão grande porque, veja, aquilo que Deus sonhou quando criou o homem e a mulher, o ser humano. Ele chamou esse homem e esta mulher para uma comunhão com ele. Ou seja, esta semente de mostarda do reino de Deus é uma semente de vida e de vida eterna. É aquilo que nós, por exemplo, entendemos ao falar do reino de Deus enquanto eternidade, enquanto salvação, enquanto céu. Não é à toa que Jesus, ao falar, né, da ressurreição através de Paulo, né, quando Paulo vai falar dessa experiência da ressurreição, ele vai dizer: se a nossa vida é só para este mundo, nós somos os mais lastimáveis dos seres humanos. Como é pequena a nossa vida, percebe? Muitos estão vivendo exatamente isso neste mundo, uma vida tão, perdão da palavra, né? Uma vida tão medíocre, tão pequena. E essa vida não vai se mudar, não vai transformar enquanto o homem não abrir o seu coração para receber esta semente. E veja que Jesus então ele vai usar uma outra comparação usando a mesma analogia. Ao falar que o reino de Deus também é parecido com um fermento, né? Um pouco de fermento que aquela mulher toma e coloca numa quantidade de farinha. Percebe aí o contexto? É de dentro para fora. Por isso é que Jesus aqui, ao falar desse reino de Deus enquanto igreja, enquanto povo de Deus, é exatamente isso. O mundo ele é transformado. A sociedade, veja, né? A política, a economia, ou seja, tudo é transformado quando este homem começa a partir de si, a partir do seu coração. Fica uma pergunta para nós, né? Se nós muitas vezes vemos ao nosso redor, né, a realidade ao nosso redor não ser mudada, não ser transformada, porque nós enfrentamos aquela outra parábola que Jesus conta no Evangelho, né? Da luta entre o joio e o trigo. Aquele que um dia recebeu essa semente no seu coração, na sua vida, ele se torna esse semeador, que dentro da sua vida, dentro da igreja, dentro da escola, da política, enfim, em todas as áreas onde ele estiver, ele vai plantar, ele vai semear esse trigo, porque é aquilo que ele tem dentro do seu coração. Lembra de Pedro, diante de Pedro e João ali na entrada do templo, dizendo para aquele coxo, né? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Este é o sentido do reino de Deus. Pensemos, por exemplo, irmãos e irmãs, nesta vida de santidade, de conversão que o Espírito Santo concede em nossas vidas, quando a partir do momento em que essa semente é colocada no nosso coração, nós vamos receber esses frutos de Jesus, de paz, de alegria, de paciência, de temperança, as virtudes do Espírito Santo, que faz o homem crescer de uma tal forma que ele se torna aquilo que Deus sempre pensou. Percebe? Está lá naquela semente. Antes mesmo da semente ser plantada e dar os seus frutos, tudo aquilo está naquela semente. A essência de tudo isso está naquela semente. Isto é o reino de Deus. Por isso é que hoje, meu irmão, minha irmã, você possa, nesse minuto de bênção, deixar com que o Espírito Santo traga no seu coração e na sua vida novamente os frutos dessa semente. Porque creia, esta semente já está dentro de você. Já foi colocada no seu coração e na sua vida no dia em que você foi batizado, que você recebeu o batismo, no dia em que você recebeu a confirmação no crisma. E Deus está ansiosamente desejoso de que a sua vida possa dar esses frutos, porque o reino de Deus começa em mim, o reino de Deus começa em você, começa dentro dos nossos corações e das nossas vidas. Por isso que aquele que um dia fez essa experiência do reino de Deus, ele, embora ele possa encontrar, né, exatamente o que Jesus vai ensinar para os discípulos, desafios, conflitos, combates, adversidades, porque é exatamente isso, né? O mundo continua usando outras sementes.
que estão sendo semeadas no coração do homem e da mulher. E nós que somos aqueles que já entramos nesse reino de Deus, somos chamados a não desanimar, a não jogar as sementes de Deus que um dia foram plantadas em nosso coração fora. Como Jesus vai dizer lá no início do capítulo 3, né? Meu irmão, minha irmã, que essas sementes você não as disperse, você não as perca. Que sejamos nós hoje os continuadores desse reino de Deus que já está sendo implantado no meio de nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.